Olá, tudo bem? Acho que eu tô ao vivo agora, são 16 horas. Hoje é dia 22 de setembro. É, E meu nome é Carla, sou mais conhecida como Cacá, para quem não me conhece. Eu sou criadora do Ateliê Voilá e também criei o Voilá Ensina para poder ensinar vocês a fazerem peças lindas em pantinido e o ponto perfeito também. Tudo bem, Edna? Eu vou começar a falar sobre os tipos de acabamentos, então, dos produtos que eu costumo fazer, tá? E também vou sugerir ideias para vocês sobre o que mais de acabamento que vocês podem também produzir na peças de vocês em Punch Needle, tá? A verdade é o seguinte, gente, que vocês não precisam, não tem uma regra, né? Exata para poder fazer os acabamentos das peças em Punch Needle, né? Então, assim, existem várias maneiras, né? Então, várias artesãs fazem de maneiras diferentes, né? A grande parte dos tipos de acabamentos também, muita gente faz parecido, né? Mas, assim, não tem muita regra, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Então, eu já testei algumas vezes aqui alguns tipos de acabamentos e eu vou falar para vocês aqui, né? Os que eu acho que ficam mais interessantes para determinadas peças, porque tem isso também, tá? Dependendo da peça que a gente utilizar, tem um tipo de acabamento diferente, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar com a flâmula. A flâmula é uma peça super bacana porque ela é bem versátil também de fazer os tipos de modelos, né? Você pode fazer N modelos de flâmula e, por exemplo, esse tipo de flâmula que eu fiz no algodão cru e o acabamento eu fiz próprio no algodão cru também aqui, ó, que eu fechei então com o mesmo tecido que eu fiz a parte da frente, eu costurei atrás e aí fica um acabamento muito bonito, porque fica muito bem feito, né? E aí eu usei também esse bastãozinho, que eu acho que fica legal também, o tipo de acabamento, e eu gosto dessa espessura bem fininha, tá vendo qual que é? Ele tem 4 milímetros de espessura, porque eu acho que fica um tipo de bastãozinho proporcional ao tamanho da flâmula, tá? E aí eu fiz esse acabamento em V mesmo, e eu peguei, gente, o próprio papel sulfite, né, de A4, e aí fiz um molde, meio que dobrei ele aqui, ó, assim, ó. Olha como eu fiz esse modelo. Olha como é fácil também, né, da gente criar modelos, né? Então, eu peguei um papel A4 e dobrei as pontas, né, assim, fiz tipo um triângulo. E aí eu fiz esse formato de flâmula, tá? E aí aqui também eu vi uma medida que eu gostava, né? Então, a altura. E aí, assim que eu criei esse modelo, tá? Então, essa é a primeira opção. A segunda opção é essa flâmula, que ela é retangular e o acabamento dela também, você vê que é diferente da outra que eu mostrei. Esse acabamento eu peguei alça de algodão cru, tá? Então, de uma espessura fininha, aqui acho que tem 1 centímetro a largura. E aí eu fiz essa finalização com feltro atrás também, que eu acho que é uma ótima opção para esse tipo de peça, tá? Outra coisa que eu acho que pode ser legal também para quem quiser fazer flâmula é aqui na parte de baixo a gente tem o tassel, né, que eu fiz também manualmente. E aqui também dá para fazer essa opção que pode ser o tassel dando um espaçamento, né, de um do outro, ou então a gente pode colocar o tassel um juntinho do outro aqui. Eu acho que fica bem bacana também. Eu acho que é uma maneira que dá uma valorizada, né, na nossa flâmula, que é diferente desse daqui, né, que é um formato, né, triangular. Então, ó, a gente tem dois tipos de acabamentos que eu acho que ficam super bacanas na flâmula, tá? Então, com tassel, esse daqui costurado no formato triangular e com o mesmo tecido, né, no algodão cru, ou então no feltro, tá joia? E aí, e aquilo que eu falei, outra versão também de flâmula que dá para fazer também,
É uma que você pega o bastão, gente, e aí você deixa um espaço na hora que você estiver fazendo, produzindo a sua peça, né, da flâmula, e você não coloca essa alça de algodão cru. O que que você faz? Você coloca ela aqui, ó, na parte de dentro do seu projeto, e aí você tampa depois com feltro, e aí não fica aparecendo essa alça caso vocês não curtam, né, essa alcinha, dá pra fazer assim também. Só que aí aqui você tem que também diminuir um pouquinho, né? Mas existe essa possibilidade também de fazer o acabamento da flâmula assim, que é quando você coloca a varinha de madeira, né, por trás da sua peça, tá? Eu, particularmente, acho bem bonito esse tipo de acabamento com madeira. Eu acho que dá um toque bem acolhedor também, sabe? Eu acho que fica muito legal. Mas tem essa opção também de esconder por trás. Eu não me incomoda essa parte aqui. Aqui eu fiz uma vira e costurei, né? E aqui eu coloquei esse algodão cru, que eu acho bonitinho também, pra pendurar a flâmula, tá? Eu acho muito fofo, vocês gostam também, né? Então, assim, já tem essas duas possibilidades, né, de flâmula e outras, na verdade, gente, vocês podem fazer mais retangular, né? Ou então essa que eu criei, que eu peguei a própria folha de A4 e fiz uma dobra assim, como se fosse dobradura mesmo, sabe? Eu dobrei assim, ó, que é aquela triangular. E também dobrei aqui, ó. Aí eu fiz um molde de flâmula. Olha aqui, tipo, se eu gostasse de um pouquinho maior, tá vendo? Isso já fica um molde. Isso, gente, são ideias pra vocês verem que também não é tão difícil da gente pegar molde, sabe? Aqui é que eu fiz uma menorzinha, assim. Esse daqui de algodão cru. Mas tudo é muito caseiro. Isso que é legal no trabalho manual também, né? Que a gente faz à mão. Se a gente tendo essas ideias assim, a gente não precisa complicar tanto, sabe? Esse lilás foi feito em lã? Foi feito em lã, Edna. Eu fiz com a lã Nina. Esse trabalho aqui, ó, que é dessa flor, eu fiz com lã, tá? E esse daqui, dessa flâmula triangular, eu já fiz com fio de amigurumi. Vocês conseguem perceber que tem uma diferença no tipo de fio? Eu, na verdade, gente, eu não tenho uma preferência, sabe? Eu gosto de trabalhar com os dois fios. Com a lã, que é da família, Nina, Molê. E gosto também de trabalhar com fio de amigurumi, balão amigo. Eu não sei se vocês têm preferência, sabe? Mas é porque eu acho que dependendo do projeto, eu vou mesclando. E que eu acho que é isso que é o legal da técnica do punch needle, é a gente poder escolher diversos fios, ou então aproveitar os fios que a gente tem na nossa casa, que eu acho que é isso que é legal também. Então, dá pra fazer até também fio da Euro Roma, para quem aquele fio de macramê, número 6, vocês conseguem utilizar também, tá? Então, eu acho que é isso que é legal, tá? Então, só para responder, eu usei a Nina dessa flor roxa, tá? Gosta dos dois também, eu também, eu adoro os dois, aí eu vou mesclando, uma hora eu uso um, uma hora eu uso o outro, é muito bom, né? Bom, a almofada, né? O tipo de acabamento que eu faço e as opções que poderiam fazer. Eu, na verdade, gosto de fazer a almofada mais sequinha, sabe? Eu gosto da almofada assim, ela sem nada. Mas também, gente, eu acho que pode ficar muito bonito. É porque no meu ateliê eu faço ela sequinha. Mas dá pra colocar pompom aqui nas pontas, tá? Que fica bem bonitinho. Dependendo do projeto que a gente fizer aqui, né? Dá pra colocar o tassel também penduradinho aqui, que fica legal, tá? Isso aqui, ó, pendurado, que fica bacana. Ou então deixá-la assim lisa. E aí, o acabamento de trás, eu sempre uso o mesmo tecido que eu tô fazendo na parte da frente, tá? Normalmente, as minhas almofadas no meu ateliê, eu só faço com linho misto também, porque eu acho que é um tecido gostoso, eu acho que fica bonito. Tem gente que usa algodão cru, mas eu acho que, eu não sei, eu acho mais bonito o linho misto, eu acho que fica mais chique, sabe?
E aí também tem esse tipo de modelo de acabamento de almofada que pode ser redonda, né? Que a gente pode fazer. E aí eu fiz partir do mesmo princípio. Eu uso linho misto atrás, aqui eu coloco o meu zíper interno, né? E aí aqui ela é toda forrada. Ela é super bem feita, essa almofada, as almofadas, né? E eu acho que tem que ser zíper interno também, porque eu acho que fica mais bonito do que se a gente colocar um... Ai, peraí, caiu. Um zíper, aquele, sem ser o interno. Então, quando vocês forem produzir, compra o zíper interno, que fica muito mais bonito na parte do acabamento, tá? Aí, gente, o bastidor, eu costumo usar feltro atrás, porque eu também acho que fica mais bonito, sabe? Aí, dependendo do projeto, eu gosto de mudar a cor do feltro. Então, assim, se aqui tem uns tons lilás, por exemplo, eu tenho feltro lilás, e o feltro é legal que ele te dá essa possibilidade, que ele tem muitas opções de cores, né? Então eu compro uns básicos, assim, que eu sei que sempre saem, assim, né? Então eu compro esse cru, eu compro um lilás, né? Igual aquele da Flâmula, tem azul, se for uma peça mais masculina, ou até branca também e rosa. Então, eu uso sempre feltro no meu bastidor atrás, mas as outras opções que vocês podem utilizar também são... tem gente que usa papel com uma gramatura mais grossa, papel cartonado. Não sei se vocês já viram, que é uma gramatura mais grossa, né, de 180, por aí, porque aí eles, ao invés de ser o feltro aqui, coloca o papel cartonado, né, que chama. Tem a outra opção que tem adesivo termocolante. Vocês já ouviram falar nesse? Que às vezes colocam em tapete também. E aí também tem artesã que coloca termocolante aqui atrás do bastidor, tá? E tem gente até que também faz com papel craft. Então, recorta, aí o que eles fazem? Eles pegam um papel craft, fazem, né, o diâmetro do bastidor que vai usar, e aí faz duas vezes o diâmetro do bastidor. E aí cola um em cima do outro para ficar com a gramatura mais grossa, tá? Então, assim, essa é uma outra opção também. Mas é aquilo assim que eu acho, gente. Eu acho que... Eu não sei, eu acho que fica... como eu poderia dizer? Eu acho que fica menos profissional, sabe? Não sei por que me dá um pouco essa sensação. E eu prefiro trabalhar com feltro. Tudo bem que eu acho que isso diminui o custo, né? A gente colocando papel com a gramatura mais grossa, ou então papel craft. Mas eu acho que isso, às vezes, vale a pena a gente embutir no preço, né? Do valor da nossa peça e cobrar um pouquinho a mais. E aí você faz a conta, né? De quanto você está gastando de material e colocar o feltro, por exemplo, porque eu acho bem bacana. Outra opção de arremate também que tem nos projetos, gente, é uma outra maneira que é o seguinte. Por exemplo, a gente tá com um bastidor aqui, né? Tem a opção, se você não quiser colocar, deixar aparecendo, faz de conta que esse projeto aqui, ele é todo coberto, né? Como se fosse o de coração. E aí, o que vocês podem fazer? Às vezes a artesã, né, vocês que estão começando, tal, vocês não conseguem chegar até aqui o final, né, que isso requer um pouquinho de prática. Com o tempo vocês vão entendendo que a agulha tem que estar virada, vocês não podem estar com a agulha assim, nessa direção, vocês têm que fazer assim, ó, ela virada pro projeto, né, o jateadinho, aquela abertura, porque aí você consegue, não vai pegar no bastidor de baixo. E aí você precisa ir esticando um pouquinho o tecido, né? Porque dependendo do tecido você não consegue muito. O etamine, por exemplo, que é esse aqui, para fazer esse tipo de acabamento para cobrir todo, às vezes ele aparece um pouquinho a bordinha, né? Tipo meio milímetro ele vai aparecer o tecido branco. Mas se você estiver trabalhando no algodão de sacaria, que é um tecido mais maleável, você vai conseguir puxar e ele vai ficar mais próximo o seu ponto reto, né? Que eu tô falando, do bastidor. Mas quem não conseguir fazer isso, estiver começando, o que vocês podem fazer? Uma outra sugestão. Eu não faço isso porque eu acho que gasta mais lã e eu consigo já fazer esse tipo de acabamento chegar, né? O ponto reto chegar bem próximo da madeira. Então eu não faço esse tipo de acabamento que eu vou falar agora pra vocês, que é qual?
vocês vão deixar, né, então uma bordinha aparecendo, né, do tecido, e aí vocês vão pegar uma agulha e a mesma lã que vocês estão trabalhando aqui para cobrir o projeto, vocês vão alinhavar o bastidor. Vocês já tinham visto isso e vocês já sabiam dessa opção de acabamento também para cobrir o bastidor redondo? Porque isso também fica bonito também, sabe? Você vai costurar o bastidor todo, dando a volta nele com o mesmo fio. E aí, dependendo do projeto, enfim, cada um usa a sua criatividade. Se quiser fazer colorido, né? E fica uma borda colorida com o projeto. Eu gosto de trabalhar sempre na mesma cor que eu estiver fazendo o fundo. Então, essa é uma opção que fica bacana também. Então, vocês deixam um espaço aqui, né? Vai ficar uma sobrinha. Aí, essa sobra, vocês vão costurar, simplesmente alinhavar assim, ó. Aí vocês vão costurando um do lado do outro, né? É como se fosse aquele ponto caseado, mas não o ponto... É só porque eu quero falar que não é o mesmo ponto do caseado, tá? Vocês vão só alinhavar aqui costurando. E aí vocês vão cobrir todo esse projeto. A Edna já viu, a Sônia nunca viu, eu acho que a Vivi, não sei se, eu acho que já viu também, pelo que ela falou aqui, e fica muito bonito também, porque fica uma maneira que dependendo do tecido que você fizer, se você não tiver muita habilidade, né, ou até mesmo assim, eu deixo muito pouquinho aparecendo e isso quase não aparece no projeto. Mas dependendo, às vezes é melhor você fazer esse tipo de arremate, porque pode ficar mais bonita a sua peça, entendeu? Ficar com acabamento melhor. Só que tem essa questão, que você vai gastar mais lã, porque você vai ter que costurar todo o seu projeto, tá? Mas eu acho que é um bom caminho para vocês produzirem, fazerem, né, o acabamento quando for bastidor redondo assim, tá? E aí, gente, então tem essas opções de arremates de acabamentos no bastidor, né? Então pode ser o feltro, pode ser o papel craft, né, duplo, que você cola e aí você coloca atrás, pode ser o adesivo termocolante, o papel craft, a gramatura mais grossa do papel cartonado, ou então fazer esse arremate e aí você coloca um feltro atrás e que vai ficar legal. Eu, particularmente, aquilo que eu falei, eu prefiro feltro dentre essas todas as opções que eu falei, porque eu acho que fica mais bacana, tá? Então, o tapete... Ai, gente, eu precisava pegar meu tapete pra mostrar pra vocês. Eu não tô aqui com ele. Eu vou ver se o Antônio pode depois pegar pra mim. Vou ver se ele entra aqui pra me entregar. Porque o tapete, gente, tem várias opções legais. E eu queria demonstrar, e ele tá ali perto do meu ateliê. Tem a opção da vira normal do tapete. Peraí, gente, um minutinho que eu só vou pegar meu tapete que eu preciso mostrar pra vocês. Só um minuto. Ai, desculpa, é que eu esqueci do tapete. Eu anotei aqui que eu queria falar, mas não tem problema. Aí, ó, eu peguei a opção do tapete. O que acontece? Tem essa opção de acabamento. O tapete, gente, tá tão bacana. Eu adorei produzir, né? Eu falei pra vocês. Olha só, tem a opção de acabamento, que é esse daqui, que é a vira, que é uma vira normal, tá vendo? Que é a vira básica dele. Aqui, ó, é o antiderrapante que eu passo, por isso que ele fica assim, tá? A gente não coloca nenhum feltro, eu particularmente, tem gente que faz isso, mas eu acho super perigoso. Tem gente que, assim, recomenda colocar uma cola de silicone para uns pinguinhos, para poder não derrapar, só que assim, eu acho muito perigoso, sabe? Eu não gosto de tapete que escorrega, então assim, eu prefiro deixar o acabamento com esse antiderrapante aqui, que ninguém vai ver. E aí, o que eu quero falar pra vocês aqui agora é dessa vira, tá vendo? Essa vira que eu fiz foi uma vira básica, que eu fiz a vira aqui e costurei e colei, tá? E ela fica assim. Mas também dá pra vocês... Eu gosto de fazer tapete com essa finalização, tá? Que é o mais simples, porque eu não gosto de coisa muito cheia de coisa, assim. Eu gosto de coisa mais simples. Mas isso é uma questão minha, né? E eu acho que cada um pode
ter um gosto diferente e ok também, e é aqui que eu vou falar. As opções, a outra opção que vocês podem fazer, gente, é vocês, quando vocês fizerem a vira do tapete, vocês deixam uns quatro, acho que pode ser 4 quadradinhos aqui da talagarça maior, e aí na hora que você for virar, você deixa uma sobra da talagarça, tipo um dedo assim, ó, vocês podem deixar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Na hora de fazer a vira, né, a sobra, vocês têm que deixar tipo um dedo assim de altura. Para quê? Para vocês colocarem uma fita crepe na pontinha para a talagarça não desfiar. E aí vocês podem fazer um ponto caseado, que é aquele ponto, como vai ter 3 casinhas para cima, né, que é da talagarça, tá vendo? Essas 3 casinhas aqui poderiam estar para cima aqui. E aí vocês podem fazer o ponto caseado aqui. Então vai ficar tipo uma bordinha com aquele ponto costurado. Ou então, o que vocês podem fazer também? Vocês entenderam esse acabamento que eu falei? É deixar uma sobra de mais ou menos um dedo de talagarça. Vocês vão colocar uma fita crepe para o fio, para o tecido não desfiar, e vocês vão fazer aquele ponto caseado. Outra coisa legal que também dá para fazer é fazer um acabamento, quem sabe, por exemplo, fazer crochê. Vocês podem fazer um acabamento de crochê aqui na borda do tapete. Quem souber fazer crochê, tá? Também que fica bacana, né? Para quem gostar de um acabamento mais trabalhado, que fica legal. E então tem esse acabamento de fazendo esse caseado, que então você vai deixar uma sobra, né, da talagarça, colocar uma fita crepe e aí vai costurar também. A mesma tática desse daqui, do acabamento, vocês vão fazer no tapete. O crochê tem um que chama ponto grego, que também é um tipo de ponto, depois vocês colocam na internet, que esse ponto grego você faz com agulha, né? E o caseado você faz com aquela agulha de crochê, né? Então você vai e volta, e aí você vai fazendo esses pontos. Então tem esses 3 tipos de pontos, né? Então, na verdade, 2 tipos de pontos e um de acabamento que é o mais simples, que é esse daqui que eu faço, que eu prefiro. E tem também, gente, um acabamento que a gente pode colocar o tassel também, aqui nas pontas do tapete, para quem gosta, nas laterais, tá? Aqui também tem gente que produz assim, de colocar o tassel nas laterais, tá? Eu prefiro ele sequinho, só o tapete mesmo. Mas tem gente que gosta muito de fazer esse ponto do crochê, por exemplo, que eu acho que também vocês já viram, né? Esse tipo de acabamento no tapete. E aí, então, são esses tipos de acabamentos que tem no tapete, tá? No chaveiro, gente, eu não tenho nenhum chaveiro para demonstrar aqui, mas tem muita gente que faz, né, chaveiro, e é uma peça bastante simples de fazer, né? Porque ela é pequena, então você acaba produzindo rapidinho, você pode fazer letra de forma, você pode fazer coração, você pode fazer um rostinho, né? Tem muitas opções legais. E é uma coisa que é pequena, uma peça pequena. E o chaveiro, na parte de trás, você pode ou finalizar com um feltro também, né? Que é uma opção boa, que fica bonitinho. Ou então você faz frente e verso em punch needle. E aí depois você cola com cola quente. Para você fechar, né? As laterais do chaveiro fecha com cola quente. Então, essa também seria um tipo de acabamento bacana para fazer o feltro no chaveiro, tá? Feltro ou, então, faz punch needle duplo e fecha com cola quente. E no porta-copo também, por exemplo, eu também gosto de fechar com feltro. Eu uso muito feltro nas minhas peças e aí, para fazer o acabamento, grande parte dos meus projetos que eu quero que apareça, né? Ele faz aqui, eu coloco feltro. Até no meu projeto do quadro, gente, que eu fiz para minha cliente, né, que o quadro tem 50 por 60, que é um quadro bem grande, eu finalizei com feltro. E ficou lindo, porque fica, né, com um acabamento bonito, e fiz com feltro. Então, assim,
se vocês, né, quiserem saber qual o tipo de acabamento que eu mais uso no ateliê, pra mim é feltro, tá? Ou então a peça dupla do punch needle, ou então eu uso o tecido na frente e no verso, né? Aqui e aqui, como na almofada, eu uso o mesmo tecido para fazer a parte de trás. Por exemplo, os bonecos, né, em punch needle, que é, por exemplo, essa matriosca aqui, você tem a opção também de fazer aqui à frente, você faz em punch needle. O que acontece? Eu acho que tem gente que pode ter um pouco de achar muito trabalhoso, né? E aí quer fazer só a parte da frente em punch needle porque não quer fazer as costas também. E aí dá, por exemplo, dependendo, você pode colocar um algodão cru aqui atrás, entendeu? Que aí fica como se fosse uma almofadinha toda coberta, né? Porque normalmente as minhas almofadas, para não ficar muito caro, eu faço só, eu não preencho ela toda, né? Eu faço ela só desenhos aqui no meio da almofada. Mas você pode também fazer então com o algodão cru aqui atrás. Às vezes você fala, não, vou me cansar muito, né? Eu quero fazer uma peça um pouco mais rápida para ter mais agilidade. Você pode fazer só na parte da frente, tá? E aí vira uma almofadinha. Só não vai virar um bonequinho, né? Porque eu acho que o efeito do boneco é legal fazer frente e verso, né? É igual o meu coelhinho também que eu fiz frente e verso e fica bonitinho, né? A gente fazendo a peça assim na frente e no verso, eu acho, pelo menos, né? Esse porta-copo é melhor fazer em linha? A Edna tá perguntando. Olha, eu gosto. O que eu acho? Como o Alan tem aquele material, né, que é um pouco de acrílico, né, que é mais acetinado, ele solta esses fiozinhos, não solta, mas ele tem esses pelinhos que eu acho que vocês não vão conseguir visualizar daqui, mas quem conhece lã sabe que tem uns pelinhos, tá vendo, ó? E aí, conseguir até você consegue, mas assim, eu sugiro você, Edna, produzir na linha, que eu acho que vai ficar mais bonito, sabe? Mas dá pra fazer na lã também, tá? Mas eu acho que, ainda mais que assim, a ideia desse porta-copo aqui, desse kit, é pra colocar na mesa, né? Então eu acho que tem que ser uma coisa mais sequinha, não sei o que vocês acham, assim, mas eu acho que fica melhor pra gente servir, né? Café, essas coisas, assim, colocar uma bolachinha, um biscoito. Então, assim, eu sugiro fazer na linha, tá? Eu acho que fica melhor a gente fazer na linha do que na lã. É lindo, né, gente? Eu adorei esse trabalho. Eu acho que fica uma peça muito bacana pra gente servir, né? Receber alguém, ou então coloca uma xícara, né? Coloca na mesinha pra receber aquela pessoa, né, querida em casa. Ó, a nécessaire, por exemplo, quais são os tipos de acabamentos que a gente pode fazer? Eu normalmente faço com algodão cru, tá? É um tipo de algodão cru mais grossinho que a gente fez. Eu tenho parceria, né, com uma costureira, é aquilo que eu falo. A parte da costura eu terceirizo, porque é aquilo que eu falei, gente, eu já abraço muita coisa. E eu até pensei em comprar uma máquina de costura aqui pra casa, mas eu falei, não, melhor não. Porque aí eu ia também parar muito meu ateliê, né, pra ficar costurando. Então eu achei melhor ter uma parceria que adiantaria meu trabalho, né? Então é uma pessoa que trabalha comigo já há um tempo, desde o começo, e eu sempre faço os moldes e mando pra ela, que eu acho que é isso que vocês podem fazer também. Quem não tem conhecimento com costura, procura uma costureira da sua região para poder fazer a almofada, porque aí você faz a parte da frente, né, da peça em punch needle, e aí você manda para a pessoa fazer a costura, entendeu? E aí, ó, essa nécessaire eu pensei para colocar para criança, né, mas não necessariamente, pode ser outro modelo, né? Esses dias mesmo, não sei se vocês viram, eu mostrei nos stories um modelo de nécessaire meio bolsinha, que as turcas, que eu acho incríveis os trabalhos que elas produzem. Eu acho elas muito criativas, muito talentosas, e elas fazem um monte de modelinho de nécessaire. E o modelo que elas fazem, normalmente também são toda coberta, né? E aí, não sei se reparou, Edna, elas fazem também, por exemplo, já na lã, entendeu? Isso, gente, se é na linha ou na lã, depende muito do que vocês gostam também, sabe?
Tudo bem que talvez eu acho que você fez essa pergunta porque é no ponto relevo, e aí eu falo que às vezes, dependendo do fio que você está usando, você não vai ter essa visualização. Mas a visualização que eu falo é quando tem uma costela de Adão, é quando tem um respiro no desenho, entendeu, gente? Por isso que nem sempre a gente vai conseguir usar a lã para fazer o ponto relevo, ou então quando a gente vai fazer porta-maternidade, que a gente vai trabalhar com nome. Porque o ponto relevo, ele tende, quando a gente faz, a encher, né? Não sei se vocês já repararam nisso. Por mais que você faça um molde com a letra pequena, né? Ainda mais quando é letra pequena de porta-maternidade. A letra é pequena, então faz no ponto relevo, o ponto enche. E aí ele não dá o respiro que ele precisa dar em determinadas letras, como uma letra E, como uma letra G, entendeu? Então por isso que pode ficar difícil de visualizar. Mas essa questão de fio é o que vocês quiserem, tá? Então, assim, a necessaire pode ser ela toda coberta, pode ser ela só assim, pode ser coberta frente e verso também, tá? Que fica bacana. A costura do boneco é com acabamento de crochê, como no tapete. A costura do boneco ela é uma costura interna que a gente faz, e eu até ensinei no curso também. É uma costura interna que eu ensino a fazer, tá? Não é de crochê. É uma costurar com linha, entendeu? Você vai fazer a parte da frente e a parte de trás e depois você pega e faz uma costura interna. E depois você deixa um espaço, né, pra colocar o feltro e aí você fecha o boneco, tá bom? Se alguém tiver mais dúvida, gente, pode falar aqui, tá? Eu acredito mesmo que é melhor a linha, fica mais sequinho, fica mais seco, sabe? Por isso que eu gostei muito de trabalhar com fio de amigurumi, gente. Era um fio que eu não trabalhava no meu ateliê, no ateliê Voilá, mas depois que eu comecei a trabalhar, eu achei muito gostoso, eu achei bem maleável de fazer, sabe? Não que a lã não seja, mas eu achei que fica bonito o resultado também, dependendo da peça que você faz. Então, assim, mas é aquilo que eu falo, eu trabalho nos dois fios, tá? Um fio que eu não trabalho muito aqui, por exemplo, é o fio de macramê, tá? Porque é uma coisa que eu faço com pouca frequência, então eu não tenho tanto estoque assim, e pra mim não vale a pena ter estoque de fio de macramê, de fio de lã e de fio de amigurumi, entendeu? Eu prefiro concentrar o meu estoque com um tipo de lã, né, que eu uso para fazer meu tricotã, para poder fazer meus projetos, né, no ateliê Voilá, que eu tenho outras linhas de produtos, e agora eu tô comprando um estoque de linha de amigurumi, entendeu? Mas eu acho que é isso que eu quero que vocês entendam. O Punch Needle, ele te dá essa liberdade de você poder escolher o fio que você deseja, ou o fio que você já tem em casa, entendeu? Às vezes sobra de fio que vocês têm, vocês conseguem usar. E por isso que não tem como eu indicar para vocês, vocês têm que começar a fazer. Eu indico a de 3 milímetros porque eu acho mais fácil. Eu acho assim que não é nem muito fina nem muito grossa para quem tá começando. Mas assim, vocês têm que ver o que vocês já fazem trabalho manual, né? Vocês já têm alguma coisa na sua casa? Porque tem um pouco disso também, da pessoa aproveitar o que já tem. Até mesmo, eu não sei se a Sônia tá aqui ainda, mas assim, a Sônia, ela é minha aluna, né? Ela fala muito isso, assim, Cacá, eu tô aqui fazendo com etamine que tava guardado na época que eu fazia o ponto cruz, e aí eu tô usando esse mesmo tecido para poder fazer meu projeto. Então, isso que é o legal, entendeu, gente? De vocês pegarem os tecidos, os materiais que vocês já têm na casa de vocês e aproveitar, porque às vezes você pode fazer com o tecido que você tem, entendeu? Eu tô sugerindo, né, fazer com algodão de sacaria, ou com algodão cru, ou com linhão, por exemplo, dependendo do projeto que a gente fizer, porque é aquilo que eu falo, dependendo do tecido, eu acho que fica mais bacana a gente mostrar, né, como o linho misto nesse quadrinho, né, então eu sugiro no linho misto, porque eu acho que fica mais bonito. Aí o linhão e o algodão de sacaria, que é um tecido que não é tão bacana, a gente faz um projeto que a gente vai cobrir todo, no caso, essa flâmula aqui, entendeu? O que eu quero que vocês entendam é isso, a variedade de tecidos e de fios que vocês podem usar no projeto de vocês. Não tem uma regra no Punch Needle, entendeu, gente? A regra é adequação de materiais corretamente. Se você fizer a adequação de materiais corretamente, usa a sua imaginação e cria do jeito que você quiser.
Claro que existem exceções, né? Como eu tô falando aqui, o ponto relevo não necessariamente a gente consegue fazer qualquer tipo de desenho, porque ou qualquer tipo de letra. Tem umas particularidades, né? Mas, basicamente, o material estando correto, fio, agulha e tecido, vocês façam o que vocês quiserem, tá? Porque o que não dá é a gente usar um fio muito fino numa agulha muito grossa, uma agulha muito grossa, né? Um tecido muito com uma trama muito aberta. E é esse que é o X da questão da técnica, que tem muita gente que não consegue fazer justamente por isso, porque também acha que é qualquer coisa e aí não sabe que tem essa variedade enorme, né? De categorias, de espessuras e que isso influencia, né? Agora mesmo eu tô com uma encomenda de uma eco bag e que agora gentileza gera gentileza. Vai ficar linda a bolsa. Mas eu testei agora a minha outra eco bag que eu fiz, a Good Vibes, eu fiz com 3 milímetros no algodão cru. Aí essa eu falei, gente, quer saber? Eu senti que estava um pouquinho pesado na minha mão na hora que eu furava, sabe? Eu consegui fazer, ficou ótimo, eu já fiz duas da Good Vibes, mas eu falei, eu vou fazer essa com a agulha de 2.2 da Nurge que eu tenho. Como eu tenho uma variedade de agulhas também, eu vou mesclando, cada hora eu escolho uma, claro que se for adequado para o projeto que eu vou fazer. Mas não, às vezes você pode usar, gente, para fazer uma almofada, por exemplo, uma agulha de 4 milímetros ou uma agulha de 3, entendeu? Ou dependendo do tecido que você está fazendo com juta, que eu não recomendo fazer, porque eu acho que é um tecido para fazer almofada, tá? Você pode fazer com a de 5 milímetros, né? Então, assim, essa eco bag eu tô fazendo com a agulha da Nut de 2.2. O que eu senti? Como o 2.2 para 2,5 tem 3 milímetros de diferença, né? É muito pouquinho, mas que dá diferença na hora de você ficar perfurando no algodão cru, que a trama é bem fechadinha, entendeu? Então, essas coisas que dão diferença, que vocês vão entender conforme vocês começarem a praticar e fazer as peças de vocês, entenderam? Porque às vezes a gente acha. Então, e assim, por isso que eu falo que logo no começo eu não recomendo comprar tanta agulha, entendeu? Porque gasta dinheiro, você ainda não sabe direito o que você gosta de fazer, né? Por isso que eu sugiro a agulha da Lavor, que é uma agulha custo-benefício que tem 3 em uma. Então você já vai comprar, né, uma agulha de R$ 145, mas você vai ter 3 agulhas. Qualquer outra agulha, né, com uma marca boa, vai custar tipo 80, 90, né? E você só tem uma. E nessa, por exemplo, você tem 3 em uma. E aí depois você compra uma de 4 milímetros também, que aí você já vai para almofada, você já vai para um universo um pouco que você pode ir para um tapete, por exemplo, entendeu? Não fica pesada a eco bag, o Edna, fica ótima. E olha que eu fiz a minha na de 3 milímetros, a Good Vibes, e essa eu tô fazendo no ponto de 2,5 a altura, a outra eu tinha feito de 3, porque o que acontece? A fonte da minha arte, da eco bag, da primeira que eu fiz, é diferente dessa segunda. A da primeira, ela tem uma fonte mais gordinha, ela é maior. Então eu pude colocar com 3 centímetros de agulha para poder fazer o projeto, né, no ponto relevo. Essa, como a fonte é diferente, ela é mais sequinha, a letra, né, ela é uma letra mais seca, eu fiz já com 2,5 de altura, ou seja, diminuí um pouco a altura do meu ponto relevo, porque eu tenho uma área menor para trabalhar, entendeu? Então esses detalhes é o que pega no Pantinido, que isso que eu já tenho essa expertise para saber, mas que vocês ainda não têm e não vão saber direito fazer, justamente por isso. A não ser que vocês vão vai tentando fazer, vai errar, e aí até uma hora que vocês vão conseguir se encontrar aí no ponto de vocês. Mas o que é legal vocês estarem aqui, me ouvindo, ou então me acompanhando sempre, ou então quem puder participar do curso na próxima turma puder, é justamente isso, né? A gente faz uma troca, né, Sônia, que é muito bacana, assim, de informação, de tecido, de projeto, né? De cada um falar um pouco do que a experiência que teve com um determinado tipo de projeto, porque tem um pouco disso, né? Que é a prática que vai dizendo pra gente o que vai dando mais certo, não dando. Então, assim, como eu sabia que a fonte era diferente, era mais fina, eu falei, eu não vou colocar com 3 centímetros, eu vou colocar com 2,5 a altura da ponta. E tá dando certo. Então é isso, sabe?
A Eco Bag é uma sacola que fica linda também, dá para fazer coisas muito bacanas, desenhos muito legais, né? Então, mas aí é isso, vocês têm que ver um algodão cru na cidade de vocês que seja não muito fino, né? Ou então, se for muito fino, usa agulha bem fininha, né? De 1,6 ou 2,2, que é essa da Nurd, né? Que eu tenho também. Ou então, se tem a da Lavor, que é 2,5, né? Que vocês vão fazer, porque 3 já é muito grossinho. A de 2,5, por exemplo, vocês podem pegar um algodão cru um pouquinho mais, com uma gramatura um pouquinho média, assim, sabe? Não grossa, tá? Tem que ser, senão grossa vai ficar ruim pra vocês trabalharem. Mas assim, são esses detalhes, né, que é o que pega no Pantinido, que às vezes as pessoas ficam batendo cabeça e não conseguem fixar o ponto, não conseguem, rasgam o projeto, né? Ou, enfim, acontece, né? E aí é isso, gente. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida para perguntar sobre algum tipo de acabamento, né? Se ficou claro o acabamento do tapete para vocês, as opções, né, que tem, que quem souber fazer crochê dá para fazer um acabamento bacana aqui também, com crochê. Dá para fazer também o caseado, né, que fala, que é deixar a talagarça um pouquinho para fora aqui, né, sobrando, e aí a gente faz a vira, né, e deixa sobrando, passa a fita crepe, e aí costura também, que fica bacana. A opção do bastidor, que é uma coisa que eu faço bastante também, é aquilo que eu falei, eu acho que feltro dá um acabamento muito legal. Pra gente fazer a parte de trás, né? Eu falei aqui as opções, mas é porque realmente eu acho que eu recomendo fazer com feltro mesmo. Tem alguma dúvida? Alguém? Tem um delayzinho, né? Vou esperar só um pouquinho, vou beber uma água. Eu vou mostrar pra vocês depois o processo da Eco Bag pra vocês verem. Mas ela fica muito legal. E assim, já lavei minha Eco Bag pra testar. E aí deu certo, não desmanchou o ponto, né? Então a cola. Outra coisa, né? Eco Bag, gente, ó, uma informação bacana. O que pode ser usado para fixar o ponto, né? O ponto reto, que vai estar no lado avesso, né? Ou, na verdade, também você pode optar em fazer a Eco Bag no ponto reto, tá? Aí vai de cada um também, dependendo do projeto que você fizer. E aí, você pode usar a cola cascorês, vocês podem usar também a termolina leitosa, tá? Que pode ser uma opção também de segurar o ponto na Eco Bag, porque a termolina te dá a opção de você lavar a sacola, né? A cola também não sair. Mas a cascorês, né, que eu passei, e é aquilo que eu falei também, eu não deixei de molho assim por 4 horas, né? É uma coisa assim, vou lavar minha Eco Bag, peguei minha bacia, coloquei meu sabão em pó, sabão neutro, não esfreguei o bordado, porque é isso assim, gente, a gente tem que entender que o pontilho é uma peça que ela é delicada, né? Então, assim, não é pra gente esfregar o bordado, a gente precisa esfregar a parte do tecido que tá suja. Então, mas eu molhei, fiz o enxágue, deixei na água corrente e aí passei, deixei um pouquinho de molho, não é também, não deixei de molho, deixei um pouquinho de molho e sabão neutro e coloquei na água corrente e apertei assim para sair o excesso da água, né? Sacudi, coloquei no varal esticadinha, esperei descer toda a água, né? Depois, porque sempre fica um pouquinho mais, e secou. E deu tudo certo. Depois eu até passei, porque não tem problema você passar também a peça, tá? A Eco Bag, na verdade, a Edna tá perguntando se precisa de forro. Isso fica a critério de cada um. Eu acabei não forrando, porque eu pensei na etapa da costureira que eu ia demorar mais um pouquinho para fazer a produção. Essa eu tô até pensando em fazer um forrinho nela, para ver se eu padronizo, porque como foram as primeiras vendas, né, eu acabei não fazendo. A minha eu não fiz, a segunda também não, porque eu vi que ficou tão bonitinho o ponto reto, sabe? Que não incomodou assim, não. Mas para quem quiser fazer pegar um algodão cru e colocar a interna para fechar, pode fazer isso também, tá? Não tem problema. E aí é isso.
A Nath chegou atrasada. Ai, Nath, a gente já tá acabando a live, que pena. Eu falei aqui dos produtos, né, dos tipos de acabamentos, mas essa live vai ficar gravada, tá? Então depois você assiste. Queria dizer para vocês que quinta-feira que vem, gente, eu consegui falar com um psicólogo que vai falar sobre os benefícios que o trabalho manual, né, traz para gente que faz, né, trabalha com manualidades. Então a gente vai discutir, vai trocar uma ideia super bacana. Vai ser na quinta-feira, tá? Eu marquei com ele. E ele vai falar de todos os benefícios, né, que causam, né, que dá pra gente, que trazem, né, que traz o trabalho manual pra gente desestressar, né, que pode ser ótimo para ser um antidepressivo, né, para quem gosta de fazer trabalho manual, que é bom pra cabeça, né, enfim, vai ser muito legal. A Nath está perguntando aqui, mas posso fazer um porta-maternidade sem bastidor e entregar sem ele, fazer um outro acabamento usando feltro que faz a bolsa? Calma, deixa eu tentar entender o que você perguntou. Cheguei atrasada, mas posso fazer um... Não, sem bastidor o porta-maternidade... Gente, olha só, o punch needle não é uma técnica que você consegue fazer sem bastidor, tá? Você sempre vai precisar do seu bastidor, qualquer um que seja ele, tá? Porque você precisa fixar o seu tecido no bastidor, porque senão, se você fizer na mão, você não vai conseguir fazer seu ponto. O tecido tem que estar esticado para você conseguir fazer seu ponto reto ou relevo, tá? O único tecido que você consegue usar sem bastidor, que é o que eu falo, é a talagarça, e é por isso que eu faço meu tapete na talagarça, porque também dá para você fazer o tapete no linhão, por exemplo. Mas é uma coisa que eu preciso de bastidor e mesmo assim, não tem como você entregar sem bastidor, porque aí como é que você vai fazer um porta-maternidade? Você vai entregar só o tecido? Vai ficar estranho, né? Você tem que entregar no bastidor. Só que aí que tá, Nath, eu acho que você comprou aquele bastidor de tarraxa, não é? Eu acho que é por isso que você tá perguntando. Para você fazer bastidor para porta, aí que tá também, gente. Cada projeto tem um tipo de bastidor que é para ser usado, que é aquilo que eu falo até com as minhas alunas, com a Sônia que tá aqui. Projeto que você vai pendurar na parede, gente, vocês têm que fazer nesse bastidor aqui fino, que é o da marca Baroni, que eu indiquei para vocês, que é um bastidor que eu gosto, é uma marca que eu gosto, que ele é rígido, apesar dele ser fino, porque a Sônia que tá aqui, ela me perguntou, Cacá, mas olha só, uma coisa que eu não tô entendendo, você fala que bastidor fino é ruim, e aí uma hora você fala que o grosso que o bastidor grosso é o melhor, né, que o fino não segura, porque o que aconteceu? A Sônia, ela comprou o de 25 centímetros, o que da ATM, que é o mais grossinho, porque esse modelo que é o mais grosso tem de 25 centímetros, tem de 40, tem vários tamanhos. E aí, ela achou que eu estava falando que qualquer trabalho a gente precisaria usar o bastidor grosso, porque nenhum dos bastidores finos iriam segurar. Mas o que eu quero dizer é que o bastidor fino que tem tarraxa que não segura bem o tecido. Por quê? As tarraxas desses bastidores normalmente finos, gente, eles têm uma tarraxa, um preguinho aqui muito vagabundinho, que é difícil da gente ajustar dependendo da marca que você tiver, tá? Não é unanimidade de bastidores com tarraxa que estão todos horrorosos, que não prendem, não é isso. A questão é que nem sempre você vai conseguir se fixar. Tem um da Nurge, por exemplo, que ele é bom, que ele é desse mais fininho, entendeu? Ou o da Nurge até tem uma grossura um pouquinho mais grossa. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Porta-maternidade ou esse projeto aqui, ó, que é um projeto que a ideia é fazer uma composição no quarto da criança com vários quadrinhos, ou pendurar em qualquer lugar na parede, você já faz sem aquele de tarraxa. Então, você precisa comprar um bastidor no seu armarinho de madeira para você fazer sua peça. E aí, você produz a sua peça aqui e finaliza a sua peça no bastidor. Você não tira do projeto para passar para o outro. Que era essa dúvida que a Sônia tinha, entendeu? Eu falei, Sônia, só para você entender, o bastidor grosso de tarraxa, que é o bom,
que é o bacana. Os finos, normalmente, de tarraxa que não são bons, que não seguram, porque normalmente eles são maiores. E aí, um projeto bastidor grande, a gente fica meio sem jeito de fazer o projeto. E aí a gente não segura direito, e aí ele não fecha direito, ele não trava bem. Eu sei porque uma vez eu comprei, porque esse bastidor da TM, uma vez eu comprei, eu sempre falo aqui, eu comprei esse bastidor da TM, ele veio do armarinho, eu comprei no armarinho super bom, e ele veio quebrado. Por cargas d'água, veio quebrado para mim. Eu tentava apertar ele e não fixava o meu ponto, o meu tecido. E eu falava, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não é possível, tal. E aí quando eu fui, até eu entender que era o bastidor, eu achava que era o linho misto que tava muito mole, eu achava que minha agulha, eu falei, não, a minha agulha e meu fio tá certo. Eu falava, não, é o linho misto, é o linho misto. Aí eu fui ver que era meu bastidor que veio quebrado. Só que eu tinha uma encomenda para entregar, e aí eu fui, e aqui em Vitória, né, não vende o bastidor da ATM em armarinho. Normalmente esse bastidor da ATM, esse modelo mais grossinho, maior, você só encontra pela internet. E até se chegar pela internet, eu falei, gente, não vai dar tempo, né? Eu vou trocar esse bastidor, mas até chegar eu vou ter que precisar, né, comprar um. E aí só tinha no armarinho aqui, como grande parte, né, no armarinho da cidade de vocês também vai ter, só aquele fino de tarraxa fina. E aí é isso, gente. Ele, como ele é muito fininho, ele tem 40 centímetros, ele fica meio sem jeito. Apesar de se apoiar na barriga e tal, você tem que esticar bem. E mesmo esticando bem, ele acaba saindo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado para esse tipo de coisa. Essa pergunta da Nath foi muito bacana para justamente vocês entenderem isso. Não para fazer porta-maternidade, bastidor redondo, qualquer peça decorativa, faça nesse bastidor que é fino, e usa o da Baroni, que é uma marca boa, porque o que acontece? Tem outras marcas de bastidores que são mais vagabundinhas desse de madeira, então, que às vezes ele fica, dependendo do tecido que você for utilizar, ele fica um pouco saindo, entendeu? Mas o da Baroni não sai, porque ele é bem rentezinho, ele é justo, e então é uma marca boa de vocês comprarem para poder fazer porta-maternidade ou esse tipo de trabalho. Não tira seu projeto do bastidor e passa para outro que não tem necessidade de vocês fazerem isso. Começa a peça aqui, faz o seu traço aqui, estica o bastidor, depois você corta o tecido, finaliza e fecha a peça, coloca esse ganchinho aqui, ó, e lindo para você entregar, presentear, vender, fazer o que vocês quiserem, tá? Então, Nath, você precisa comprar o bastidor da marca Baroni de madeira para você fazer seu porta-maternidade, tá bom? Acho que é isso, gente. Tirei todas as dúvidas, né? Gostaram da live de hoje? Acho que foi boa para poder falar de acabamento, né? Foi um tema que eu nunca fiz e que eu acho bacana de falar, que é uma coisa que a gente não fala muito, né? Sobre o verso e as opções, né? De finalizar as peças, que eu acho que é uma etapa muito importante, né? Que é a etapa do acabamento, para ficar bem bonito os projetos, tá? Então é isso, gente. Segunda-feira tem mais live, eu vou falar para vocês qual é o tema, e quinta-feira tem essa do psicólogo falando, do psicoterapeuta falando dos benefícios que os trabalhos manuais trazem à nossa saúde e nosso bem-estar, tá bom? Queria agradecer a presença de todas vocês, tá? E eu quero deixar um beijo para todo mundo e agradecer mais uma vez vocês estarem aqui comigo nessa tarde de quinta-feira. Um beijo grande e boa tarde. Até mais. Beijo, gente.